mais susceptíveis. As chamadas estrias de Hub, ou linhas de ruptura da membrana de Descemet. A membrana de Descemet não tem a mesma elasticidade que o resto da córnea, né? Então, quando a pressão sobe, podem se produzir como pequenas rupturas, fraturas na membrana. Oi, tudo bom? Pequenas fraturas na membrana Tudo, tá de bom, Descemet tá bom. que acabam sendo como linhas mais color cinza com respeito ao resto da córnea. Essas estrias, que são chamadas de Hub ou estrias da Descemet, são patognomônicas do aumento da pressão intraocular. Podemos ter subluxação do cristalino. Como é que eu faço para saber se o glaucoma provocou uma subluxação ou uma luxação está produzindo um glaucoma? Difícil, né? Acho que tem duas, três coisas para ter em conta. Primeiro, é muito, muito improvável que uma subluxação vai produzir um glaucoma. Muito, muito pouco possível. Então, se eu tenho uma subluxação, a vezes a subluxação faz que o cristalino vai para nasal, vai para temporal, desce ou muitas vezes sobe. Nos casos de subluxação que são produzidas pelo glaucoma, por que elas são produzidas? Tem dois mecanismos. O olho está buftálmico e com tensão sobre o ligamento sonular. Então, quando uma parte do ligamento sonular ela quebra, rompe, aí alivia a tensão sobre o ligamento e já o resto do ligamento sonular não vai ficar todo roto. Então, nesses casos, se eu estou observando que o cristalino está subluxado para cima, é secundário a glaucoma. Depois, pode acontecer que a cronicidade do glaucoma, as mudanças de substâncias químicas dentro do olho, inflamatórias, acabam rompendo todo o ligamento sonular e o cristalino fica luxado. A buftalmia, o agrandamento do volume do olho, não o olho exoftálmico. A buftalmia é o agrandamento do volume do olho. Na verdade, eu sempre falo que diagnosticar um glaucoma com alteração da visão, uma congestão epiescleral característica, com midriasis, com edema corneal, com estrias da Descemet, com subluxação e com buftalmia, não tem um mérito nenhum. É bem fácil. São tão claros os sinais clínicos que vê um olho assim já sabe que ele tem glaucoma. Então, qual é o trabalho do clínico, do oftalmologista? É poder encontrar sinais clínicos bem precoces. Quais são os sinais clínicos do fundo de olho? A observação da papila óptica. A relação entre os valores da pressão intraocular e o aspecto clínico da papila, inclusive em olhos que têm pressões normais. Por isso eu falava que naqueles casos onde eu já perdi o primeiro olho, ou o primeiro olho já tem glaucoma, está oftálmico, está com tratamento, tudo bom. E faço uma gonioscopia, que é bem importante fazer a gonioscopia do outro olho,
e a gonioscopia está mostrando para mim que ele tem um ângulo fechado ou estreito, o segmento do fundo de olho e os valores da pressão desse olho até agora normal é o mais importante que vocês podem fazer para o diagnóstico precoce do glaucoma, tá? Olha aqui. Alguém tem alguma dúvida de que esse olho tem glaucoma? Não, não dá para ter dúvida. E essa aqui é a congestão. Vasos epiesclerais bem engrossados, tortuosos, midriasis, edema corneal, buftalmia, perda da visão. A mesma coisa aqui. Esse tipo de congestão e esse tipo de vasos são característicos do glaucoma. Aqui dá para ver também que ele tem midriase. Olha aqui. Alguma dúvida que esse olho tem glaucoma? Não, não tem dúvida. Mas em que parte da enfermidade eu estou frente a esse olho? Na parte terminal. Eu já perdi esse olho. Ele também tem catarata. Olha aqui a congestão. Professor, quando está nessa fase já terminal, a pressão ela reduz assim, porque eu estou com um paciente que está desse jeito, ele tem teve todos esses sinais clínicos aí, idris, edema, strid Rabi, só não a subluxação. E aí a gente controlou ali a pressão, só que ele não melhora esses vasos, né? E aí eu peço ela para vir trazer para mim aferir a pressão e dá 4, 5. É essa a pressão do olho dele. E não tá mais fazendo uso de medicação. Eu falei assim, mas que estranho esse negócio. Era para estar com, né? Não sei. O que que o senhor me fala? Muitos desses olhos tão buftálmicos e com glaucomas que foram muito agudos e depois ficam crônicos, podem acabar com atrofia do globo. E o primeiro estádio clínico da atrofia é um descenso muito marcado da pressão intraocular. Eu já observei que já está afundando, assim, ó, já está tendo a fictícia pubis, né? E isso é assim, é assim. Então, olha aqui, esse tipo de vasos congestivos, engrossados, tortuosos, esses são os vasos característicos da congestão do glaucoma, tá? No gato, é bem raro, bem estranho, muito pouco frequente a observação disso aí, desse tipo de congestão. Eu acho que em quase 43 anos que eu trabalho com oftalmologia, quase 43 anos que eu trabalho com oftalmologia, só vi dois glaucomas primários em gato. Dois. Um é aquele que a gente fez uma OCT, que eu já mostrei, e outro é esse aqui com uma congestão epiescleral. A quase totalidade dos... Bom, não quero ficar aí. A quase totalidade dos gatos com glaucoma tem glaucoma secundário. Bom, tem aqui outro caso. Um óleo oftálmico, congestivo, midriático. Olha aqui a subluxação. Para cima. O glaucoma é primário e a luxação secundária ou a luxação provocou glaucoma? Não dá para pensar que o cristalino primariamente luxado começou com uma luxação aqui.
O cristalino com uma luxação primária, ele sempre começa acima ou ao lateral acima. E aqui também dá para ver essas linhas aqui que são as estrias de Hubble, ou estrias da membrana da Decimet, patognomônicas do aumento da pressão intraocular. Aqui tem outro caso, um husky siberiano, midriasis. Olha aqui, essas linhas, já não preciso medir a pressão. Eu já sei que o olho teve pressão. Essas linhas não dá para confundir. Não é que não preciso, vou medir a pressão, né? Mas a observação do olho, o olho já me está falando para mim que esse olho está hipertenso. E tem mais um caso. Subluxação, congestão, midriasis, edema corneal, estrias da membrana de Decimet. A mesma coisa, tá? Então, esse tipo de olhos, como esse aqui, como esse olho aqui, são aqueles olhos que eu falo, para aí, o diagnóstico de glaucoma nesse olho não tem mérito nenhum. É assim, eu preciso trabalhar sobre o diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce está no fundo do olho. Tem que treinar a observação do fundo do olho e começar a conhecer as mudanças, relacionar as mudanças com um segmento muito estreito da pressão intraocular. E aí vocês vão começar a ter um diagnóstico mais precoce. Pergunta filosófica. O processo neurodegenerativo já começou? Não sabemos. Não sabemos em que momento começa esse processo neurodegenerativo. Tá? E no gato, eu já falei, o gato glaucoma secundário sempre a uveites, e a minha conduta é, rapidamente, gato glaucoma tem uveites, tem enfermidade sistêmica. Glaucoma passou a uma segunda importância. Não tem a mesma relevância de eu saber que o gato está enfermo e não que ele tem glaucoma. Bom, diagnóstico, já falamos muita coisa, os sinais clínicos iniciais são os mais difíceis de poder observar. A tonometria, quando uma pressão intraocular é alta? Não sei, é um valor individual. Ontem já falamos muito disso, né? A gonioscopia, ela vai permitir uma classificação, não um diagnóstico de glaucoma, a classificação. E, para mim, essa classificação é muito importante. E agora sim chegamos ao tratamento. E vocês já sabem que o tratamento pode ser médico, pode ser cirúrgico, e o mais comum é que pode ser combinado. Tá? Eu vou contar aqui uma história. Congresso Pan-Americano de Ciências Veterinárias em Campo Grande, Brasil, outubro de 1999, né? Não, 90, aqui não estou conseguindo 96. Aí está. Deixa ver, para não falar nada. 96. Ok. O professor Felipe Bucchi, o professor Paulo Sérgio Barros, da USP, e eu. Muito jovens éramos, né? Com o professor Bucchi aconteceu ao revés. Ele nasceu sem cabelo. E depois apareceu o cabelo nele. Sim?
dois queridíssimos, queridíssimos e grandes, grandes amigos meus no Brasil. Foram das primeiras pessoas que eu conheci relacionadas com oftalmologia no Brasil. Estou falando do ano 89 e 90. Sim? Bom, por que os três estamos aí? Tínhamos que participar de uma mesa redonda de tratamento de glaucoma. Bom, e nessa mesa, e naquele ano 96, eu falava que o tratamento do glaucoma, para mim, tinha que ser cirúrgico, porque os tratamentos médicos não davam resultados. Então, nessa mesa redonda, o professor Felipe ele falou: olha, Daniel, para aí, você não pode ser tão terminante com essa definição, porque você acaba sendo um fundamentalista do glaucoma. Assim falou ele. Então, aquela tarde, eu mudei para ser um fundamentalista do glaucoma. Sim? Mas os fundamentalistas, eles também mudam as suas ideias. E de aquele ano 96 até agora, que passaram quantos anos? Quase 20 anos, não sei, perdi a conta. Eu também mudei. Mas o que aconteceu? Eu sou de uma geração que aprendeu glaucoma de dois glaucomatologistas bem importantes no mundo. A maioria da bibliografia do glaucoma do cão estavam escritas em Europa por essa pessoa, o professor Peter Bedford, da Universidade de Londres, e pelo professor Gillard, nos Estados Unidos. Então, a maioria, a quase totalidade dos artigos que eu leía, estudava, todo estava relacionado com o Peter Bedford e o Kirk Gillard. Eu tive o honor, o privilégio de estar com os dois. Eu lembro que o professor Bedford sempre falava, ele tinha uma voz muito britânica, né? Muito legal. Ele falava assim, o Daniel, the best treatment for glaucoma is surgery. Ou seja, a sua ideia já era que o melhor tratamento para o glaucoma canino era a cirurgia. Mas ele sempre falava que todo cão, todo cachorro com glaucoma ia acabar ficando cego. Sempre, todo. Só que o trabalho nosso como oftalmologista era prolongar o tempo entre o diagnóstico e a cegueira. Tá? Mas a sua mensagem era: o glaucoma do cão é uma enfermidade de tratamento cirúrgico. Mas, por outro lado, o professor Gilad, com uma voz bem diferente, porque ele fala muito assim, né? Então ele falava para mim: Danny, medical treatment for glaucoma works. Eu tenho uma relação muito boa com os dois. E eles foram os meus mestres em glaucoma. Mas eu ficava parado no meio. E então, o que é que eu faço? Cirurgia ou medicina? Então, vou contar a minha experiência ao longo dos anos. E para isso, vou falar um pouquinho da história dos tratamentos. Aqui tem uma descrição de todas as drogas. Já falamos dos mióticos, como a pilocarpina, o demecário. Ontem eu falei dos mecanismos de ação, dos simpático-miméticos, como a epinefrina e a dipivalilepinefrina, os beta-bloqueantes,
Lembram o receptor beta-2 pós-sinápticos, os alfa-agonistas sobre o receptor alfa e o mesmo mecanismo dos simpático-miméticos, a praclonidina e brimonidina, os diuréticos osmóticos como el mannitol y a glicerina, os inhibidores da anidrasa carbónica sistémicos ou tópicos, acetazolamida, dorzolamida, brinzolamida e as prostaglandinas, que aqui aí tem o latanoprost, o travoprost, o bimatoprost, a unoprostona, que foi a primeira de todas, aos princípios dos anos 90, o tafluprost, que praticamente no mercado não teve, não teve uma grande difusão, e o latanoprostene bunot, que é aquele combinado entre um derivado do latanoprost e um dador de óxido nítrico. Lembra? Bom, aí tem todas as drogas que hoje a gente tem disponibilidade para utilizar. Vamos começar com a pilocarpina. E aqui vou colocar um trabalho do ano 1957 do Dr. William McGrain. Todo mundo fala que o Dr. Gilad é o papa da oftalmologia veterinária, mas antes que o professor Gilad, existiu e viveu William McGrain. Ele foi quem escreveu as primeiras coisas sobre glaucoma canino, as primeiras cirurgias de catarata no cão, aos princípios dos anos 60. Bom, olha aqui. Ele está falando, no ano 1957, os dois mióticos mais comumente usados no passado, que são a hecerina e a pilocarpina, nunca pudieron satisfactoriamente controlar, para aí que eu não estou vendo bem, controlar os casos de glaucomas agudos. E aqui ele escreve também, só han tenido algún efecto combinados con acetazolamida. Ou seja, no ano 1957, William McGrain já está falando que a pilocarpina não tinha resultados no glaucoma do cão. E eu volto aqui. Lembra nesse desenho de ontem a diferença entre o ângulo do homem e o ângulo do cachorro? Bom, onde é que a pilocarpina atua? A pilocarpina atua aqui no músculo ciliar. E se ela produz uma contração do músculo ciliar no ângulo do homem, ela vai traccionar o espolón escleral caudalmente. Repito, vai traccionar o espolón escleral caudalmente, produzindo uma apertura do canal de Schlemm. Esse aí é o mecanismo da pilocarpina no homem. Isso aí não é possível no cão, porque praticamente não tem fibras de músculo ciliar, porque o músculo ciliar não tem relação com a esclera, e se esse músculo ciliar tivesse alguma relação com o trabeculado escleral, ainda tem a entrada da fenda ciliar e o trabeculado uvial antes disso aí para o humor aquoso atravessado. Então, a pilocarpina não tem como produzir um efeito clínico de diminuição da pressão ocular no cão. Isso aqui já mostrei ontem, a inserção aqui do músculo ciliar no espolão escleral, coisa que não acontece aqui em um ângulo do cão. Tá? Assim, hoje, os livros, como o Gilad, como muitos livros de oftalmologia, ainda continuam mencionando e falando da pilocarpina como um tratamento possível. No ano
1977, esse farmacólogo dos Estados Unidos, Tom Zimmerman, ele faz a primeira publicação de um bloqueante beta para o tratamento de glaucoma. Ou seja, que aos princípios dos anos 80, a chegada do timolol abria uma porta bem importante para o tratamento do glaucoma. Isso aí aconteceu no homem. Então, no homem eles começaram a deixar a pilocarpina, começaram a utilizar o timolol e muitas vezes a associar o timolol com pilocarpina. O que aconteceu no cão? Aqui tem um trabalho do ano 91 de David Wilkie. David Wilkie atualmente é o editor da revista Veterinary Ophthalmology, estudando os efeitos tópicos ou da aplicação tópica do timolol sobre a pressão intraocular e o tamanho pupilar em cães. Mas, e nesse mesmo ano, no ano 91, aqui, no número 3 da revista hoje chamada de Veterinary Ophthalmology, Gillard apresenta esse trabalho aqui. O efeito do timolol tópico em la pressão intraocular. E aqui vou começar com uma observação. Em beagles normais, há beagles com glaucoma hereditário. A conclusão dele aqui, que ele testou o timolol a 0,25, 0,5, 2, 4 e 6%, que as diferenças na redução da pressão intraocular significativas foram só com as concentrações de 4 e 6%, mas nos dois casos com sinais clínicos cardiológicos. Então, ele está fazendo a conclusão que as apresentações comerciais de timolol 0,25, 0,5 não são efetivas no cão. Mas, nos seus livros, e na última edição, o timolol ainda também figura como um tratamento possível. Que mais? Beagles normais e beagles com glaucoma hereditário. A maioria dos trabalhos do professor Gillard estão feitos e nesses beagles que ele encontrou há muito tempo que tinham uma modificação genética que provocava um glaucoma primário de ângulo aberto. Então, a maioria das pesquisas do professor Gillard foram de muita utilidade para o glaucoma primário de ângulo aberto. Mas eu ainda estou convencido de que o glaucoma primário de ângulo aberto na nossa clínica, não no laboratório do professor Gillard, na nossa clínica, praticamente não existe. Tá? Eu falei muito com ele isso aí. Mas ele é um pesquisador, não é um clínico. Então, eu perguntava para ele, Kir, por que todas esses resultados não têm o mesmo resultado clínico? A resposta é muito fácil. Esses glaucomas, esses beagles, são beagles de laboratório. Tá bom? E o professor Gillard foi uma pessoa muito, muito importante para mim. Não estou descalificando a trajetória dele, nem nada. É um gênio. E a parte é uma pessoa particularmente boa, espetacularmente boa. Professor, Bom, então o sim, timolol, ele age em ângulo aberto, né? A anidrase, esse absolutamente, bloqueador. Hã? absolutamente. Somente quando tem, né? O ângulo aberto. Uhum.
Agora, aquele dia que você pegue um glaucoma primário de ângulo aberto, me escreve, tá? Inibidores da anidrasa carbônica. Tem aqueles sistêmicos, já falamos, cetazolamida e metazolamida, mas eles é muito difícil a dosificação da cetazolamida. Em cães muito pequenos, é muito difícil. Por quê? Porque ele vem em comprimidos de 250 miligramos, aproximadamente um comprimido cada 30 quilos de cachorro. Se eu tenho que medicar a um cachorro de 5 quilos, é bem difícil administrar cetazolamida. E os resultados clínicos também não são bons. Então, hoje, a administração de acetazolamida e metazolamida praticamente já está em desuso, não está utilizado. E no ano 91, aparecem as primeiras descrições de um inibidor da anidrasa carbônica para uso tópico, que aquele primeiro foi a dorzolamida. E depois a brinzolamida, que são drogas quase iguais, só que dorzolamida é pesquisa de um laboratório e a brinzolamida é desenvolvida por outro laboratório, mas são quase a mesma coisa, que muda um carbono, uma doble ligadura. Vocês já sabem de química, né? Ah, depois, as prostaglandinas. No ano 92, o mesmo equipe de trabalho e pesquisa apresentam pela primeira vez uma prostaglandina, um análogo de prostaglandina para uso tópico em glaucoma. O primeiro de todas foi a unoprostona, comercialmente, depois o latanoprost, depois o travoprost, o bimatoprost, ao final o tafluprost, e no ano 2017, creio, o latanoprostene bunod. Tem muita possibilidade da utilização de prostaglandinas. Depois vou falar clinicamente das respostas de cada uma das drogas. Vocês já sabem que as drogas aumentam o fluxo uveoescleral, como eu já falei. A saída do humor aquoso não é por aqui, sino que é por aqui, tá? Porque eles modificam enzimáticamente os espaços entre as fibras do músculo ciliar. A pergunta é, ele tem um efeito seletivo? Que é um efeito seletivo? Será que eles produzem inflamação como mediadores químicos de inflamação? Bom, a resposta é que o efeito é seletivo sobre receptores que produzem diminuição da pressão, mas eles não produzem efeitos inflamatórios. Eu sempre tive a dúvida, sempre. Assim é que a primeira vez que eu comecei a usar prostaglandinas nos anos 90, eu sempre utilizei as prostaglandinas associadas com prednisolona tópica. E depois vou falar dessa associação também. Elas têm um marcado efeito hipotensor. São as drogas mais hipotensoras que a gente tem no glaucoma. Eles produzem mioses, uma miose muito importante, que a vezes é uma dificuldade para o seguimento do que está acontecendo com o nervo óptico. Eu não consigo fazer uma observação do nervo óptico se o olho está na fase mais ativa do efeito da prostaglandina. Então, se eu preciso observar o nervo óptico, eu vou a marcar um controle com esse cachorro depois de 8, 12 horas da administração da prostaglandina.
tá? Efectos adversos, em alguns casos, produzem uma irritação, y no hombre algunos efectos adversos es que en iris de cor muy cienza podrían producir algunas pigmentaciones en iris bien azuis, cienza o claros, né? Cosa que Professor, não eu vemos. já passei a análise da prostaglandina em alguns animais e quase que todos que eu passei, ele dá uma reação tipo que um edema, né? Um edema conjuntival, assim. Essa é a reação, o efeito adverso? É um dos efeitos adversos? Eu nunca vi. Você está falando Não, que todos eles tiveram essa reação. quase, quase que todos que eu passo Eu dá uma reação tipo de utilizo, enche o olho. eu utilizo principalmente o Latanoprost há 30 anos, 25 anos. Nunca teve essa reação. Não Engraçado. sei se poderia ser a marca comercial, talvez outra prostaglandina que não é o latanoprost, a verdade não sei. Mas É o eu utilizo trava, há trava, anos, trava. muitos anos o latanoprost. E nunca observei isso, tá? Bom, aqui tem a mioses do latanoprost. Antes da colocação da gota, depois da colocação da gota. Com essa pupila aí, não dá para avaliar o fundo do olho. E, ao final, o latanoprostenebunol, que é aquele que eu falei ontem, que o latanoprost mais um dador de óxido nítrico, que já está aprovado pela FDA, mas não tem dados clínicos no cão. E eles falam sobre a melhoria que teria sobre o trabeculado. Pero essa melhoria só seria observada se o cão tivesse um glaucoma de ângulo aberto. Ou seja, filosoficamente, eu acho que não daria muita diferença entre usar esse latanoprostenebunol ou usar um latanoprost só. Bom, nos últimos anos, 2017, 2018, começou a ser utilizada uma droga chamada netarsudil, que é um inibidor de uma enzima chamada roquinasa. Lembram que ontem, quando falamos do sistema óxido nítrico endotelina, eu falei também de uma enzima que poderia ter um efeito sobre a relaxação e a contracção do trabeculado? Bom, essa enzima roquinasa aumenta a contracção do trabeculado, como é um vasoconstrictor também, e a inibição facilitaria a drenagem. Por quê? Porque diminui a resistência ao fluxo no trabeculado. E a mesma pergunta, se só para ângulo aberto, tem utilidade no cão? E aqui tem um trabalho do ano 2019 do Andras Komaromi, depois vou falar dele, Andras Komaromi, e ele acaba concluindo nesse trabalho. Ele escreve aqui: a colocação de uma ou duas vezes ao dia de netarsudil resultou em uma diminuição irrelevante ou marginal da pressão intraocular em cães afetados de glaucoma, que são aqueles mesmos cães de glaucoma de open angle glaucoma. São aqueles mesmos do professor Gelat, que já tem identificado aqui o gene que produz esse tipo de glaucoma. Então, esses cães que eu falo que não são que são cães de laboratório e não são os cães que a gente pega na clínica,
Em aqueles também, o netarsudil não deu um bom resultado para diminuir a pressão. Eu quero aqui fazer uma aclaração. Desde as prostaglandinas, no ano 92, até o netarsudil e o latanoprostenebunol, quantos anos passaram? 24 e 8, 32 anos passaram para que apareça no mercado uma nova droga que, além disso, não tem um efeito terapêutico. O que nos está passando no glaucoma? 30 anos sem uma inovação terapêutica e aparece uma droga que não diminui a pressão. Estamos em problema, né? Seguimos falando e tratando o glaucoma como nos anos 90. E desde os anos 90 até agora nada aconteceu. Bom, qual é a tendência hoje? A buscar novas modalidades, dispositivos de liberação lenta, prostaglandinas dentro da câmara anterior, liposomas subconjuntivais, medicação intravítrea, etc, etc, etc. Ou seja, formas, modalidades de medicação que façam que o paciente continue com a medicação e que, sobretudo, os pacientes humanos não interrompam, não cortem, não parem com a medicação. São todos linhas de pesquisa atual sobre o tratamento médico, mas não temos drogas novas há 30 anos. Essa aí é a verdade. Bom, pergunta então, qual é a melhor droga? Qual é a melhor droga? Ou melhor, que significa a melhor droga para o tratamento do glaucoma? Qual é a mais barata? É aquela que dá um melhor resultado em um estudo de pesquisa com olhos normais, como tantas vezes acontece na literatura, ou com um modelo experimental que não representa o glaucoma que a gente pega na clínica. Aquela droga que alguém ensinou para mim, olha, a melhor droga é essa, você tem que utilizar essa aí. A mais potente, a que eu, aquela que eu uso sempre, então, como sempre usei, essa não vou mudar. Aquela que dá melhores resultados para mim, é só uma droga ou máxima. Bom, todas essas são perguntas para saber como é que a gente vai ter que encarar ou começar o tratamento médico de um cão com glaucoma. Olha aqui, temos um caso de um cachorro que ele tem glaucoma bilateral. Os dois olhos com aumento de pressão intraocular. Midriasis, estrias da DCMED, e edema de córnea, cegueira, tudo bom. Então, vamos fazer um exercício. Eu vou dar para ele pilocarpina, vou dar para ele também timolol, vou dar para ele brinzolamida ou dorzolamida, vou dar para ele brimonidina e também vou dar latanoprost. Tudo junto. Estou dando todas as drogas disponíveis. Todas. Bom, o que acontece com esse cachorro 20 dias depois? Ele está melhor ou está pior? Está pior. Então, como pode acontecer isso se eu utilizei 5 drogas diferentes? Bom, porque tem que pensar que a maioria das drogas
não tem resultados clínicos no cão. Já falei de algumas. E também tem que saber que as drogas de maior utilidade, como pode ser o latanoprost ou uma prostaglandina, muitas vezes também não produzem um efeito de diminuição da pressão intraocular. Então, essa resposta clínica a todo um tratamento médico pode ser observada por muitos de vocês muitas vezes. E então, qual é a melhor droga? Os hipotensores mais potentes que a gente dispõe na atualidade são as prostaglandinas. Não tem dúvida sobre isso aí. As drogas de segunda eleição são os inibidores da anidrasa carbônica tópicos. E, na minha experiência, a dorzolamida é melhor que a brinzolamida. Quando combinar? Bom, na medicina humana tem um conceito chamado de terapia máxima. Terapia máxima na medicina humana, no glaucoma humano, é a combinação de 3 drogas. Eu poderia falar que na medicina veterinária, na oftalmologia veterinária, a terapia máxima deveria ser hoje, de acordo com as drogas que a gente tem, 2 drogas. Então, prostaglandina mais inibidor da anidrasa carbônica. Quando combinar? Olha, se eu tenho um óleo que tem 50 milímetros de mercúrio, eu tenho que colocar todo o tratamento médico possível. Não posso estar especulando se só com uma droga vou obter um resultado. Não, preciso todo. Agora, se eu tenho uma pressão de 25, talvez eu vá começar com a dorzolamida e vou a ficar com uma prostaglandina para uma combinação posterior, com uma segunda estratégia. Quando não usar prostaglandinas? Quando há uveites. Glaucoma secundários uveites, não tem que usar prostaglandinas. Se há um processo inflamatório intraocular, poderia ser que as prostaglandinas vão a aumentar essa inflamação. Quando usar agentes osmóticos? Um caso de urgência, uma emergência. Tem um Basset Hound, uma raça muito, muito, muito suscetível, como eu falei ontem, que ele começou hoje com um glaucoma. Eu não posso esperar até amanhã. Esse Basset pode perder a visão hoje. Então, muito rapidamente, eu vou colocar uma garrafa de manitol e depois vou começar com um tratamento médico intensivo, prostaglandina mais dorzolamida. Que é que eu devo esperar do tratamento médico? Na verdade, muito pouco. Eu falo sempre para os proprietários. Hoje vamos começar com o tratamento médico. Temos 3 cenários possíveis diferentes. Que a pressão diminui e a visão fica conservada. O cenário 2, que a pressão diminui, mas a visão não é recuperada. E o cenário 3, que a pressão não diminui e a visão não retorna. Desses 3 cenários, os mais comuns, 2 e o 3. O primeiro cenário é o menos comum de todos. Ou seja, aquela expectativa
de que vou começar com um tratamento médico e daqui a pouco o olho vai estar com uma pressão normal e o olho enxergando bem, é a possibilidade menor. O mais provável é que a pressão não desce ou que se desce a visão não retorna. Tá bom? Aqui dá para ver o frustrante do que é o glaucoma. Tremendo. Eu tenho que falar com essa sinceridade para o tutor. Não posso estar ocultando informação e gerando uma expectativa que não vai dar. Lembrem, não usar pilocarpina, simpático-miméticos, beta-bloqueantes. Está perfeitamente comprovado que eles não têm resultado clínico. Tá? Bom, podemos fazer neuroproteção? Vou falar só uma experiência ou uma parte de um trabalho muito mais extenso que a gente fez com... Lembram ontem que falei dos processos antioxidativos em glaucoma? Bom, lembram aquela experiência do TRAP, que a gente avaliava o TRAP, o potencial reativo antioxidante total, em vítreo, em pacientes normais, em cães normais, em cães com glaucoma e em cães tratados com melatonina como antioxidante. Bom, e nesses cães, esse aí é o TRAP dos controles normais, esse aí é o TRAP dos glaucomatosos e esse aí é o TRAP muito melhorado depois da administração da melatonina. Isso aí foi no humor vítreo. Dá para pensar que a mesma coisa acontece na retina? Não posso dar certeza disso, mas eu utilizo a melatonina em todos os meus casos de glaucoma. E qual a dose, professor? Oi? É uma gotinha por quilo? Como é que é? Desculpa, não entendi uma... A dosagem que tu usa? A dosagem. Os comprimidos de melatonina aqui comerciais são de 3 miligramas. Não tem uma dose estabelecida. Então, em cães pequenos, damos 3 miligramas ao dia, em cães medianos ou maiores de 20 quilos, damos 2 comprimidos ao dia. E pode ser por muito tempo. E o Tá? horário é qualquer horário? À noite. À noite, né? Tá. À noite. Bom, alguma pergunta sobre o tratamento médico? No chat Estou estão perguntando, quieto aqui. Se Netarsudil saberia se tem produção no Brasil? Não sei. Aqui, professor, tem alguma explicação? Para aí. Alguma explicação no glaucoma secundário é ser, na maioria das vezes, mais reversível em relação com o glaucoma primário? Não tenho a certeza que seja assim, né? Não tenho a certeza que seja assim. Pelo menos na minha experiência. A escavação seria na própria papila, principalmente no centro, é assim, no centro. ¿Podríamos describir como halo peripapilar ennegrecido? Poderíamos. Se prepare cuando fue a mi vez, va a ser el primer desafío con la tecnología. Bom. Tem mais alguma pergunta? Timolol tem... timolol más dorsolamida. ¿Sería melhor em que caso? Olha, no último ano,
aqui na Argentina, não sei por quê, a dorsolamida, só dorsolamida, não estava disponível. Tínhamos só dorsolamida mais timolol. Então, durante todo um ano, eu utilizei dorsolamida mais timolol. E eu não observei nenhuma diferença clínica com os resultados. Tá? Professor, num paciente com glaucoma primário, digamos assim, que a gente Sim. imagine que seja, e é possível já iniciar o tratamento no outro olho? Ou a gente tem que Vou, vou, acompanhar mesmo esse vou, paciente? vou falar disso aí. Vou falar Ah, disso aí. beleza. Obrigada. Temos tempo ainda. Tá? Bom, deixamos o tratamento médico e vamos para o tratamento cirúrgico. Vou falar algumas coisas mais rápido. Aqui, os primeiros reportes de tratamentos cirúrgicos, cirurgias filtrantes no homem, ano 1936, um artigo que menciona a otro oftalmologista que en 1911 tinha utilizado una cirugía donde él colocaba un cabelo de pescoço de cavalo dentro da cámara anterior para fazer uma filtração por capilaridade do humor aquoso afora do olho. Uma anécdota. Mas, no ano 1969, um cirurgião de Sudáfrica chamado Molteno, ele apresenta pela primeira vez o que para a cirurgia veterinária é muito mais utilizado como tratamento cirúrgico, que é um gonio implante. Ele publica os seus primeiros gonio implantes de um plato aqui ou dois platos. Vocês já conhecem os gonio implantes. Depois, esses foram mudando os implantes de Molteno. Ele deixou a oftalmologia e tem uma empresa que só produz implantes de Molteno. Aqui tem as últimas versões dos implantes de Molteno. Sabem o que são os gonioimplantes? Um gonioimplante é um dispositivo que tem duas partes. Uma parte que é fixada sobre a esclera, embaixo da conjuntiva. E outra parte que é tubular, introduzida dentro da câmara anterior. Então, o líquido humor aquoso vai sair por aqui e ele vai se coletar embaixo do dispositivo, gerando uma espécie de bula ou ampola subconjuntival, e a conjuntiva tem a capacidade maior de filtração para absorver esse humor aquoso. Depois desse implante de Molteno, foram descritos muitos, o implante de Krupin, Schocket, Joseph, Ahmed, Berbel, Express, Golshan, muitos. Aqui tem alguns. O Berbel, o Ahmed, o Molteno. Todos têm uma ideia semelhante. Um dispositivo subconjuntival e um tubo. A diferença entre muitos desses é que alguns têm um sistema de válvula e outros não. No sistema de válvula, quando a pressão intraocular desce embaixo de um valor, a válvula fecha e o dispositivo não tem filtração. O AMED é valvulado. E tem outros, como o Schocket, o Joseph, o Berbel, que não são valvulados, sempre tem uma passagem de humor aquoso através do tubo. Aí tem o AMED fixado sobre a esclera entre o recto dorsal e o recto lateral, que é o lugar mais utilizado nesses casos. E esse aqui é o implante de Berbel, que não é valvulado. Esse aqui é o implante Express, utilizado na medicina humana.
o implante de Goldschand, usado na medicina humana. Se vocês querem saber de algum cirurgião veterinário que experimentou com todos eles, tem que falar com o Dr. John Sapienza de Nova York. Ele experimentou todos. E ele ainda utiliza o AMET. E a cirurgia dos implantes foi melhorada porque a primeira, a mais importante complicação da cirurgia de glaucoma por gonioimplantes, a cirurgia filtrante, é que a conjuntiva produzia uma proliferação fibrosa que acabava obstruindo a filtração e obstruindo o tubo. Então, drogas colocadas de forma tópica, como o 5-fluoruracilo ou a mitomicina, melhoraram muito os resultados com os gonioimplantes. E nos últimos anos, um dispositivo chamado de Hologen, que é um dispositivo de colágeno, que é colocado sobre o implante, de modo que esse dispositivo de colágeno faz que a cicatrização de conjuntiva ele vai se introduzindo dentro do colágeno e não dentro do tubo. E ao final esse dispositivo de colágeno acaba sendo reabsorvido depois de um tempo onde a cicatrização conjuntival já parou. E aqui eu quero fazer uma observação que não tem que ver com glaucoma, tem que ver com a ciência. E por que eu sou cada dia mais escéptico com a ciência? Olha aqui, o título desse trabalho: Estudo comparativo. Uso de um implante de colágeno versus mitomicina combinada com trabeculectomia em glaucoma. Ou seja, o objetivo do trabalho, de acordo com o título do trabalho, é comparar o uso de um implante de colágeno versus mitomicina. Tá? Então, eu vou ler a conclusão aqui, que diz que o Hologen, o implante de colágeno, é seguro e efetivo combinado com uma trabeculectomia para o tratamento de glaucoma. Pergunto, a conclusão não deveria falar como foi a comparação? Se um foi melhor que um ou que outro? Bom, a ciência hoje está cheia dessas coisas. E quem publicam hoje são os amigos do sistema de publicações. Você vai publicar em Nature se você é amigo do comitê editorial. O trabalho sobre aquela droga para catarata chamada de... não, esqueci o nome. Cinerária. Colírio. Cinerária. A Não, cinerária. não, não, não. Não, não, Ah, não. a catarata? Para Lanosterol. catarata. Quinostático. Ahí está. Lanosterol. El Lanosterol, el Lanomax, y eso. Publicado en la Nature. Una mentira total, absoluta. E aqui a mesma coisa. Olha. Comparação de resultados de um ano depois de AMED com e sem Hologen. Comparação. Conclusão. A cirurgia mostrou resultados alentadores com os glaucomas refractários, especialmente com respeito a lograr completo sucesso. E a comparação? Onde está o resultado da comparação na conclusão? Bom, se eu tenho que avaliar trabalhos desse tipo para uma revista, esse trabalho tem que estar rejeitado. E assim acontece com muitas coisas. Bom, outra coisa. Tratamento cirúrgico na medicina veterinária. No ano 70, a primeira descrição de um implante de Silastic Dacron para o tratamento de glaucoma.
Depois disso aí, no ano 87, o professor Gelat avaliando a utilização da válvula de Krupin em vídeos glaucomatosos e normais. No ano 89, o professor Bedford, utilizando um implante de Joseph no tratamento de glaucoma canino. E de aí começaram muitas descrições dos gonioimplantes no cão, com diferentes tipos e diferentes estudos. Eu vou comentar a minha experiência, como foi, lembrando aquelas coisas entre o Bedford e o Gilad. Nos mediados, fines dos anos 80, eu escutei uns médicos que começaram a utilizar um tubo de silicone colocado assim. Sim, eles chamaram um implante, gonioimplante simplificado. Naquela época não tinha, só tinha o Molteno, não tinha os demais implantes. Então, eles colocaram um tubinho de silicone furado, suturado na esclera entre o recto dorsal e o recto lateral, e introduzido na câmara anterior. Eu pensei, vou começar com isso aí. E comecei. Agora vou mostrar uma cirurgia. Mas o problema de todas essas cirurgias, assim como os implantes de Amer, de Molteno, naquele tempo eles falavam que a superfície de absorção conjuntival tinha que ser a maior possível. Mas eu pensava, por outro lado, se o problema é a cicatrização da conjuntiva e estou fazendo uma lesão conjuntival muito grande, a cicatrização vai ser maior. Então, aí mudei e comecei a fazer esse implante aí caseiro, made in casa. Tubo de silicone, aderido aqui a uma pequena platina de silicone, e aí comecei as primeiras experiências para publicar. E essa é a segunda versão de aqueles implantes. E aqui tem as primeiras cirurgias. Esse vídeo foi apresentado no Congresso de Anclivepa, em Rio de Janeiro, no ano 1993. Um pequinês que tinha um glaucoma primário, aqui dá para ver na gonioscopia alterações no ângulo iridocorneal, obstruções mesodérmicas no ângulo iridocorneal. A ideia naquele momento era uma área bem grande onde colocar o implante, né? Então, começamos com um retalho de conjuntiva. Aí, não consigo aqui. Ah, desculpa. Acho que eu posso apurar isso aqui. Bom, temos que ver todo o vídeo. Eu queria acortar um pouco. Então, o retalho da conjuntiva. Ano 93.
eram aqueles anos que eu virei para fundamentalista do glaucoma, né? Aí estou separando o músculo recto dorsal e passando uma sutura para poder fixar o olho com os músculos. A mesma coisa para o recto lateral. E aí tenho aqui o tubo furado, sim? Então vou começar a suturar o tubo na esclera. E essa parte aqui do tubo vai ser introduzida dentro da câmara anterior, fazendo primeiro um retalho na esclera. Aí faço uma punção com uma agulha e, através dessa punção, o tubo vai ser introduzido na câmara anterior. E aí ficava o tubo, tá? Bom, vou tentar uma coisa aqui. Ah, aqui estava, isso. E aí acaba a cirurgia. Depois mudei. Isso foi parte de uma experiência com o uso do 5-fluoracilo e o uso da mitomicina, para ver as diferenças que a gente conseguia utilizando sobre a proliferação fibroblástica da conjuntiva com e sem 5-fluoracilo,
com e sem mitomicina. E em um trabalho que foi meu trabalho de tese de doutorado. Depois modifiquei o implante, sim? Então, o implante aqui já ficava mais pequeno. Eu ia colocar o implante só aqui, não em toda essa área, só aqui. Pensando que a menor dano conjuntival, menor cicatrização. Estou fazendo um bolso muito mais pequeno. O retalho da esclera. Aí o 5-fluoruracilo dentro do bolso da conjuntiva. E esse aí é o implante que eu colocado aí embaixo da conjuntiva. E depois colocado dentro da câmara anterior. E assim ficava, né? E a sutura conjuntival. Bom, esse aí foi o resultado de muitos cães controlados muitos meses com os promédios da diminuição da pressão depois dos implantes. E aqui tem alguns desses casos, 48 horas, 7 meses após a cirurgia, com uma boa pressão intraocular e visão. Esse aqui, um Basset Hound também, 48 horas, 7 meses depois. E depois, no ano 2001, eu pensei, se o problema da complicação é a obstrução do tubo, para que usar um tubo? Então comecei a pensar, um implante plano, não tubular. E fez essa forma aqui, colocado uma parte dentro da câmara anterior, como uma drenagem de Penrose, que drena por capilaridade. Bueno, comecei com essa ideia. Aqui tem os implantes que eu fazia, eu cortava com uma tesoura. Essa lâmina de silicone, o professor Gelad deu para mim uma lâmina muito grande de silicone que ainda eu tenho alguns pedacinhos muito pequenos. E aqui tem esse tipo de cirurgia, né? Igual que o caso anterior. Só que agora não tenho que fazer um bolso aqui, porque o implante vai ficar só aqui. E o dano conjuntival é muito menor. Na verdade, a maior proliferação dos fibroblastos não é da conjuntiva, é da cápsula de Tenon. E nesse sector aqui não tem Tenon. Então, tem uma menor probabilidade de proliferação fibroblástica. Qual é o setor, professor? Oi? Qual o setor que tem menos cápsula de Tenon? A Tenon ela começa mais ou menos uns 4, 5 milímetros depois do limbo. Sim, mas essa incisão está sendo feita entre o músculo reto lateral e o superior? Isso.
Isso. Perfeito. Perfeito. Aí estou fazendo o retalho da esclera, chegando bem até a córnea clara, né? Se eu posso visualizar bem a córnea clara, eu sei muito bem o lugar onde eu vou entrar na câmara anterior. Aí dá para ver a ponta do bisturi no estroma corneal. Então, faço a entrada com um bisturi de catarata de 3 milímetros. E aí entra o implante. O implante suturado aqui, a esclera, o mesmo retalho da esclera vai fixar o implante, não? E fica mais ou menos assim. O fechamento da conjuntiva. E aí fica o implante, né? Bom, aí tem alguns dos resultados. Uma coisa que eu percebi como importante, depois pensei isso aí da Tenon, mas além da não ter tanto contato com a Tenon, aqui tem duas ampolas de filtração, uma para cada lado da saída do implante. Tem uma aí e outra aqui. Sim? Bom, esse é o implante que hoje estou utilizando nos meus casos. Em alguns casos com resultados mais ou menos bons e outros casos com resultados malos, como acontece com o NAMED e com qualquer tipo de cirurgia filtrante. Sim? Bom. Ah, fica ainda o tratamento com láser. A ciclofotocoagulação externa, a endociclofotocoagulação, o endoláser, que foi um procedimento que há uns 10 anos começou assim como uma grande novidade e com muita perspectiva e que hoje não está sendo utilizado porque é bem complexo, tem que fazer uma vasectomia, não é fácil e os resultados não foram tão bons como ao princípio os pesquisadores pensavam. Aqui tem uma imagem de um colega amigo de Alicante, Espanha, o Nacho Torrubia, mostrando desde o endoláser a visão endoscópica para a colocação direta do láser sobre os processos ciliares. E o que fazer com o olho seco? O principal objetivo do olho seco é tratar a dor. Sim? Pode ser uma cicloablação, pode ser uma prótese intraocular, pode ser uma nucleação. A cicloablação com gentamicina, com cidofovir e com láser. A minha experiência é com a gentamicina e eu adoro a cicloablação com gentamicina. Faço os procedimentos com a gentamicina há mais de 30 anos. E os resultados são muito bons. É uma técnica muito simples para tratar a dor com resultados estéticos muito bons.
o procedimento, a injeção tenho que pensar, 80 são 40 miligramas de gentamicina, 40 miligramas de gentamicina com 0,5 miligramos de dexametasona na mesma seringa. 40 miligramas de gentamicina e 0,5 de dexametasona. O objetivo é que esse óleo aqui, doloroso, acabe assim com uma tisis bulbi. E isso aí acontece quase no 100% dos casos. Com essa dose, o procedimento é bem sencillo, bem fácil. O animal anestesiado com um propofol, retiramos o morvítrio, a maioria das vezes ele está líquido, e colocamos a gentamicina e a dexametasona. E acabou o procedimento. Tá? Eu não gosto da prótese intraocular. E esse caso é um caso de um colega que eu recebi. Ele tem já há um ano uma prótese de silicone dentro e o olho ainda continua com dor. Não gosto da prótese, não gosto da cirurgia da prótese. A evisceração do globo, para mim é muito mais rápido e efetivo fazer uma cicloablação com gentamicina. Não tenho experimentado o Cidofovir e não tenho um laser para fazer a utilização do laser. Professor, Fala. o laser que o senhor se refere é o laser externo, né? Tipo o O arc, laser externo. por exemplo. Isso, o laser externo. Ele, o senhor não tem tido experiência aí, não tem feito? Não, eu não tenho experiência com o laser. Tá. Posso Nenhum. compartilhar a minha? Óbvio. Nós temos aqui um grupo que compartilha um aparelho de laser de 5 oftalmologistas aqui de São Paulo e uma delas do Passo Fundo. E nós temos algo entre 100 e 150 casos. Estão muito animadores, viu? Na uma única sessão de laser, a gente consegue controlar essa pressão sem causar atrofia do globo. Tem sido bem animador. A gente ainda não conseguiu organizar para fazer um estudo, né? Para escrever, mas compartilhando entre os colegas tem sido bem animador para a gente aqui. Que tipo de laser? O diodo? Isso, a gente tem aquele diodo, o arc laser. Uhum. E vocês utilizam o laser também em olhos com visão? Também, sim. Às vezes entregando um pouco menos de força em termos de joules totais no olho, mas sim, entrega E um pouco menos de. conseguem controlar a pressão dentro de valores normais e a visão conservada? Sim, eu tô atualmente em pós-operatório de 2 pacientes que estão visuais. Um deles é visual por meio de colírios, como o Cupress, né, a dorzolamida, e o outro já está com a pressão 14 sem nenhum remédio. Então, vou perguntar para você. Pressão 14, é normal para esse cachorro? É difícil responder essa pergunta porque o outro olho, que foi o olho que chegou até mim primeiramente, já era um olho cego perdido. E a pressão desse que eu fiz o laser também com a potência até maior, ainda não está controlada. Bom, para mim, essa é uma pergunta chave em tudo isso.
Esse óleo que você está muito feliz de ter com 14 de pressão, você não sabe se 14 para esse óleo é bom. E você não sabe se esse óleo já tem um processo neurodegenerativo. Esse é o glaucoma, Sim. tá? Esse é o problema que a gente tem que resolver. E que é um problema bem difícil. Você não tem uma resposta sobre a pressão. Eu também não. Sim. Se eu gostaria de um número, de um valor de pressão pós-operatória, eu gostaria 8, 9, não 14. Então, você tem um risco. Vai fazer mais laser? Pode. Tentar chegar a 8, 9, 10? Será que pode passar e o olho perder a visão? Uhum. Será que o olho perde a visão depois? Não pelo laser, pelo glaucoma? É bem difícil. Eu não estou falando que o laser não é de utilidade. O laser é hoje uma alternativa a mais de todas as que temos. Mas eu ainda, depois de não sei quantos anos, fazem que o professor Bedford falou daquela coisa de que todos os olhos com glaucoma ficam cegos. Hoje, esse paradigma não mudou. Sim. Então, para você o laser, para a minha cirurgia, para outra medicina, para outro canabinoide, tanto faz. O trabalho hoje continua sendo prolongar a maior quantidade de tempo entre o diagnóstico e a cegueira. Não deixa É de ser uma bem doença difícil, agressiva, não é mesmo? é Não deixa de ser nunca uma doença bem agressiva, né? muito frustrante, fracasso quase sempre. Concordo. Mas a tua Posso experiência é muito perguntar? boa para mim para saber, porque eu não tenho experiência com laser. Aproveitando que o Caio está Né? fazendo o laser, Caio, se eu puder te perguntar, esses 100 olhos que você está falando, vocês estão fazendo em olhos visuais? A primeira indicação para vocês em olhos visuais é o laser? Sim, hoje a gente tem colocado como uma grande opção de manutenção, de controle melhor da dor do que comparado exclusivamente a tratamento somente médico, né? Só com colírios. E esses 100 olhos são olhos visuais. Não, não, sem olhos são os casos totais que a gente entendeu entre olhos cegos, Ah, que eu entendi. acredito que a gente tem uma excelente opção, por exemplo, para o controle da dor, Uhum. para evitar, por exemplo, que se retire o olho. Eu acho que é uma grande alternativa, E né? nos Porque os pacientes visuais, têm o controle da dor, da dor e da pressão, né? Por meio da aplicação do laser. Tem sido bem satisfatório nesse ponto. entendi. E nos visuais, vocês têm visto prolongar o tempo de visão, realmente? Infelizmente, eu vou te falar que a gente ainda não tem um follow-up grande, né? Eu acabei de mencionar aqui de 3 casos que eu peguei visuais, que foram para o procedimento, hoje eu tô com 2 em pós-operatório recente, né? Então ainda é muito cedo para a gente falar o quanto isso vai perdurar ou não, o quanto vai ser satisfatório ou não, que é justamente isso que o professor está colocando como frustrante, né? A gente precisa de um acompanhamento maior ainda, então eu vou ficar feliz de poder acompanhar esses pacientes por mais tempo e te responder isso muito mais para frente, que eu acho que aí sim a gente vai ter um resultado mais satisfatório com esse tipo de alternativa. Legal, obrigada. Professor Herrera, o senhor tem alguma experiência com o implante de Suzana? Experiência com Implante de Suzana. Ele é bem do, parecido o professor Remo Susani. Isso. Isso, conheço ele. Não, É, não tenho experiência. Não. uhum.
E os seus implantes, o senhor tem observado quanto tempo de manutenção de pressão? Tem uma média de tempo que consegue prolongar depois do tratamento cirúrgico? Não, uma média não. Tem uns extremos. Tem um extremo que é um dia. E outro extremo, na minha experiência, a maior experiência, 2 anos. Ótimo, excelente. ¿Sí? No año 2011, en Buenos Aires, tivemos o Congresso do Clover. E nesse congresso tivemos uma mesa redonda sobre o tratamento de glaucoma, com o Dr. John Sapienza, dos Estados Unidos, o Dr. Villagrasa, de Espanha. Eu estava nessa mesa. E o John Sapienza, ele falava muito do AMED, e de AMED e os resultados com AMED. Então, eu perguntei a mesma pergunta que você fez para ele. Qual é a média pós-operatória do sucesso? E ele falou a mesma coisa. 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Então, estamos com tanta diferença entre um AMED e esse tipo aqui de glaucoma que tem um custo de centavos de dólar, porque o conceito não é a qualidade de implante, o sucesso é a filtração. Eu preciso manter a filtração do líquido desde a câmara anterior ao espaço subconjuntival. A forma tanto faz. Uhum. Mas, além disso, os procedimentos também acabam não dando resultado. John Sapienza no tiene resultados de colocación, pelo menos eso faló para mí, de implantes de AMED durante toda a vida do cachorro com visão e pressão controlada. Hoje, pareceria ser que isso ainda não conseguimos, com nenhum tratamento. Uhum. É um problema. Tá? Bom, como é que eu trato o glaucoma hoje? Que tantos de vocês perguntaram. A primeira droga, a droga de primeira eleição para mim é o latanoprost. Poderia ser o travoprost ou o bimatoprost? Poderia, mas como o latanoprost é aquela droga com aquela que eu comecei, continuo com o latanoprost. E todo mundo sabe que não existem diferenças significativas entre o latanoprost, bimatoprost, travoprost. As diferenças são comerciais entre os laboratórios. A dorzolamida 2% é a segunda droga para mim. E sempre utilizo a prednisolona 1%, também pela via tópica. Eu já falei que eu comecei com a prednisolona nos primeiros casos que eu tratava com latanoprost, por esse medo de não saber com certeza que o latanoprost não seria inflamatório. Sim? E nunca deixei a prednisolona. E há vezes que eu tentei de deixar a prednisolona no tratamento, aconteceu que a pressão subia. Não sei por quê. No ano 2006, 2006, acho que sim, no ACVO, alguém apresentou um trabalho comparando os resultados de tratamentos médicos latanoprost dorzolamida versus latanoprost dorzolamida prednisolona. E os resultados para eles foram melhores com prednisolona que sem prednisolona. Não sei qual é a explicação.
mas eu utilizo prednisolona sempre. A minha terapia inicial de um glaucoma agudo de pressão alta é essa aí, latanoprost, dorzolamida, prednisolona. Professor, Sim. desculpa se eu perdi alguma informação na aula, não sei se o senhor já comentou, mas em humanos tem o cortisona tem o risco de aumentar a pressão, né, por talvez ali, se eu não me engano, é, tornar mais viscoso ali o trabeculado, né, o meio ali do trabeculado, que Não. não se confirma nos cães, né? Não. No homem existe o glaucoma cortisônico, que felizmente não existe no cão. 6 meses de tratamento com corticoides tópicos produzem glaucoma no homem. E são depósitos que eles vão se depositando entre o trabeculado e fazendo o Isso, trabeculado muito permeável. Esse tipo de glaucoma não existe no cão. perfeito, Então, temos a liberdade e a possibilidade de tratamentos bem prolongados com os corticoides tópicos. perfeito. Com licença, professor. Por quanto tempo geralmente o senhor usa, o senhor usa indeterminado o corticoide? Quanto tempo? Que boa E a pergunta. frequência também. Bom, latanoprost 2 vezes ao dia. Dorzolamida 3 vezes ao dia e prednisolona 3 vezes ao dia. Tá? Quanto tempo? E o tempo que o tratamento médico dá certo. Pode ser uma semana, 6 meses. Cada caso é bem diferente. Na verdade, que não são tratamentos de 2 anos. Porque o glaucoma não chega até os 2 anos com o tratamento médico. A expectativa não é essa. Ah, na verdade é que não são muitos os olhos que podem seguir com tratamento médico e uma pressão bem regulada por muito tempo. Na verdade é essa. Mas tem que ser a primeira eleição. No Professor, ano 93, eu falava, não, vamos direito para a cirurgia. Hoje não, vou começar assim, vou fazendo um controle. Eu já falei que para mim os controles têm que ser em diferentes momentos ao longo do dia. Por exemplo, os sábados, eu começo o atendimento às 9 horas. Durante a semana, acabo o atendimento às 8 horas da noite. Então, tenho a possibilidade de fazer os controles da pressão em diferentes momentos do dia e vou a construir uma curva de pressão diurna. Muitas vezes, e também isso é bem difícil para o tutor, você está colocando a dorzolamida e a latanoprost na manhã, durante a manhã, às 8 horas, 9 horas da manhã. 10 minutos de diferença entre um e outro, sim? Ao meio-dia, a dorzolamida. À noite, a dorzolamida mais latanoprost. Ok. E você está controlando o resultado ou avaliando a pressão intraocular, por exemplo, às, não sei, 11 horas da manhã. E às 9 horas, 8 horas, tinha uma boa resposta e às 11, 12 horas, não. Então, o que eu faço? Começo a desfasar as curvas de administração das duas drogas. Se vou começar com latanoprost às 8 horas da manhã, vou falar para o proprietário, dá a dorzolamida às 11 horas. Só que isso aí para o tutor é bem difícil, tem que estar todo dia medicando. E eu controlando ao longo do dia se a curva da pressão mais ou menos fica estável.
É bem difícil, complicado. Bom, Professor, o glaucoma é assim. posso fazer uma pergunta? Pode. Professor, o senhor tem alguma experiência com a O que, crio? que acontece, peraí, o que aconteceria se eu falo, não, não pode? Ah, eu não faço. Ah, não, pode, pode, pode. Você já teve alguma experiência com a criocirurgia? Não, Tá, nenhum. Não. então tá ok. Você? Você tem? Eu tive, tive uns 3 pacientes que eu fiz criocirurgia e eu tive um bom resultado, bom, né? Agora não mais. Ele chegou tinha uma pressão muito alta, eu não me recordo exato agora, e 2 deles eu me recordo que não era mais visual e um era visual, mas estava bem alta a pressão e bastante buftálmico. E a pressão foi para 20, mas foi por pouco tempo. Foi Hum. questão de meses. E aí voltou a aumentar novamente e já estava com todas essas medicações, só não prescrevia a prednisolona. Mas o latanoprost, dorzolamida, tava. Fiz a crio, porque não cheguei a uma pio boa. Ficou mais ou menos em 20 por um certo tempo, mas voltou a pressão bem alta. E, no meu ponto de vista, não foi bom. Todo é por pouco tempo. E assim, todo é por pouco tempo. O Professor, glaucoma é isso. licença, Meire de Obrigada. novo. Eu já fiz crio, assim, não como o Caio, que já fez aí 100 casos no laser, mas eu já fiz crio para mais de 10 pacientes. Inclusive, semana passada eu fiz crio em glaucoma bilateral de olhos cegos. Em um único caso, eu tive uma dificuldade de baixar a pressão, mas a literatura humana, né? Não a pouca literatura que a gente tem para falar de crio, ela só fala de uma aplicação, mas na literatura humana, quando eles aplicam como uma das alternativas para controle de pressão em pacientes cegos, de você fazer após 21 dias. Se houver reincidiva, você pode fazer um novo ciclo. Por isso que a gente faz o quadrante superior e deixa o quadrante inferior, para o caso de haver uma recidiva, nova aplicação ser no quadrante inferior. Não é impossível, como o professor mesmo colocou, mas a gente pode sim fazer uma nova aplicação da CRIO. Então, só esse paciente. Então, como ele já vinha bem sofrido, a tutora optou pela enucleação no segundo momento e não pelo segundo ciclo, mas eu tenho uma excelente experiência no controle da pressão com pacientes que eu tomei coragem e tirei a dorzolamida, e outros pacientes eu mantenho pelo menos a dorzolamida uma vez ao dia e deixo esse paciente em acompanhamento. Então, a minha experiência com a CRIO é muito boa, graças a Deus. Mary, mas assim, quanto que era mais ou menos a média dos teus pacientes? Quanto que eles tinham de pio? E aí eu sei que Quanto tinha de quê? ali, quanto eles tinham de pressão? Quando no pré, né? Aí eles Ah, fizeram a crio, aí no trans aumenta, né? isso. Sempre. Aí você avaliou esse paciente depois de tantos dias, que seja um dia, 2 dias, e qual foi a diferença? Qual foi a média que você teve? E se você está se mantendo? E há quanto tempo que você está se mantendo? Com uma Pronto. pressão boa? Eu não vou conseguir te dizer todos os casos de cabeça, mas, por exemplo, a É, paciente que eu fiz semana passada, ela foi uma indicação de um colega daqui da minha cidade, ela tinha 56 de pio eu acho que no olho
direito tinha 56 e no olho esquerdo tinha 26. Ela foi essa semana, tinha 14 e 16. Ela foi 7 dias depois, porque ela também, ela era indicação e era de outra cidade. Então, eu sempre coloco o paciente para fazer crio e está com pressão acima de 50. Eu tenho um paciente, um chau-chau, que mora em Alagoas, que ele veio com 72. Ele chegou no consultório com 72. Eu disse, olha, aqui a gente tem que fazer a crio ainda hoje, para poder ajudar. E hoje ele tem 20, 18 de pressão. Ele, da última vez que ele veio, foi o ano passado. Então, a minha média é essa. Então, assim, tu já tem pacientes que já fizeram crio há uns 6 meses atrás, mais ou Tenho, menos, tenho. Eu e tá faço se crio, mantendo com uma pressão de 20. Vai, uma tenho. média. Tenho uma Ah, média de 20, excelente. com certeza. Eu já tenho 2 pacientes chau-chau que eu fiz. O primeiro que eu fiz, infelizmente, ele já faleceu, porque ele já tinha 15 anos e ele faleceu por outras complicações, mas ele passou mais de um ano controlado. Eu já faço crio há uns 3 anos, E desde 2021. quantos E pontos você esse faz? crio que vocês fazem é aquele mesmo do point, é? Ou é Não, o não, não, não. aparelho? Não, É o Crio Aparelho. é Fast o esse que aparelho. ela tá falando. Ah, Eu faço aparelho, É eu faço com o aparelho mesmo. O Crio Pontes é Fast. para te pigmentar. Mary, e desculpa, mais uma pergunta. Quantos pontos em média? Eu fiz nesses pacientes 4 pontos. Eu faço média 4 pontos também. É? Ah, então Então, tá bom. quadrante superior, livrando 3 e Quadrante 9 horas. superior, isso aí. Livrando 3 e 9 horas. Às vezes, quando o olho é mais oftálmicozinho, eu faço um ponto extra em 6 horas. Mas nada demais, porque eu quero garantir o quadrante inferior. Ah, legal. Obrigada. Por nada. Mary, não deu para entender qual que é o aparelho que você usa, não é o CrioFast. É o que ele faz. Ah, é o CrioFast, tá bom, obrigada. Nada. Bom, eu tenho duas observações sobre isso aí. A primeira diferença entre o crio e o laser é que no laser vocês têm a oportunidade de graduar a quantidade de energia. No crio, não. Ou congela ou não congela. E a segunda coisa que tem que ver com o resultado é que você não tem possibilidade no pré de saber com certeza quanto dano tisular já tem o olho para saber como ele vai responder. Porque não é a mesma coisa um olho que já tem a pressão durante 6 meses que um olho que está submetido à pressão há uma semana. As células, as fibras, a esclera, que já tem mais dano, eles vão receber muito mais rápido o resultado da criodilese. E assim mesmo as células formadoras do humor aquoso. Então, para mim, é bem difícil predecir o resultado. Não pode ser estandarizado o resultado, porque o olho, o paciente, não é uma constante, é uma variável, entendeu? Uma variável é a pressão e uma variável é o tempo. Então, é difícil poder falar de um modo geral do resultado. De todas formas, aqui dá para perceber que ninguém de vocês até agora falou que faz um tratamento onde todos os olhos tiveram uma redução da pressão até 10 milímetros de mercúrio e todos os olhos ficam visuais por 10 anos. Todos estamos, vou falar em espanhol, repartindo miséria. Dá para entender isso aí? Estamos repartiendo a miseria entre nosotros.
Estamos falando de muito pequenas coisas que, na verdade, para nossos pacientes, fazem muito pouca coisa. Eu fico muito frustrado em saber que já quase perto da minha aposentadoria, estou fazendo os mesmos tratamentos para glaucoma que há 30 anos atrás são os mesmos resultados. E essa mesma discussão entre o diodo laser e a crio, a gente tinha há 30 anos. Isso aí é frustrante para nós. A enfermedade é frustrante e nós ficamos frustrados. E a ciência não dá uma resposta aí, né? Ainda não. Aí estamos. Bom, Professor, continuo. Fala. professor, pergunta. Eu gostaria só de levantar um ponto, porque eu também trabalho com laser, e eu vejo uma questão interessante, porque quando eu consigo fazer a ciclofotocoagulação e abaixar a pressão do olho e eliminar o uso de colírios, eu tenho um ganho social para o meu cão e para o meu tutor. Porque todos esses colírios que nós usamos, eles têm um custo mensal. Então, eu tenho aí 30, 40, 50 pacientes em que, após o laser, eles não usam mais colírios. Alguns visuais, outros não visuais. A maioria não visual. Mas eu consigo, pelo menos, dar esse conforto financeiro do cão não precisar mais usar colírio. Eu acho que a sua colocação é a minha pergunta do dia a dia, porque eu não consigo quantificar na ciclofotocoagulação com laser qual a porcentagem de diminuição da produção do humor aquoso que eu vou fazer. Então, eu sempre prezo por trabalhar no mínimo e, se necessário for, repetir a sessão. Então, assim, pacientes com ciclofotocoagulação, eu tenho, igual o Caio, já mais de 100 pacientes. O que eu estou fazendo agora, que é um trabalho novo, é uma trabeculotomia laser. Eu faço um túnel, né, da esclera até lá embaixo para fazer uma comunicação desse humor aquoso. Mas eu vejo, assim, em termos sociais, né, vamos dizer assim, a felicidade do dono do cachorro de não ter que usar colírio. Não só pelo trabalho, entre aspas, 2, 3 vezes ao dia, mas também pelo custo desses colírios ao mês. Então, eu acredito, assim, que seja o laser ou a crio, se as pesquisas conseguirem firmar um protocolo que deixem os pacientes livres do colírio, já é um ganho interessante. É lógico que a nossa vontade seria manter a visão, mas eu concordo com o senhor que 6 meses, 1 ano, no máximo 2, a gente consegue isso. Eu concordo com quase todo. Com quase todo. O meu objetivo também é liberar o colírio, mas, na minha experiência, eu vou liberar o colírio quando eu tenho o olho perdido. Não tenho cirurgia quase que não precise do colírio também para ajudar a regular a pressão. Se você está falando que tem olhos visuais tratados com laser e eles continuam visuais 2 anos sem colírio, todos usemos laser. Eu acho, posso estar equivocado, errado,
que a experiência de todo mundo que usa laser não é essa aí, que a maioria dos casos são cegos, e que você acaba fazendo uma cicloablação em uma sessão ou várias sessões, porque não conhece que quantidade de energia é necessária, né?